A gente vai entrar em Levítico, nas mulheres de Levítico, e somente são duas as que a gente vai estudar, tá? Não tem muita mulher, porque como Levítico é mais a parte de leis da Bíblia, então fica girando mais em torno dos homens mesmo, dos sacerdotes, do povo de Israel com Moisés. Então as mulheres aparecem bem pouco em Levítico. Então só tem duas citações, essa que nós vamos ver hoje e mais uma outra semana que vem e acabou. Aí depois a gente já dá procedimento para números, tá? Mas a gente vai falar sobre as filhas dos sacerdotes. Então, quem abriu aí a Bíblia, quem não abriu, pode me acompanhar aqui, tá? É somente um versículo, diz assim: se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. Então, quem vê assim, né, só lê o versículo sozinho, até se assusta. Nossa, ela vai se prostituir, quer a prostituta morrer queimada. Então, esse é o perigo de quem começa, às vezes, a ler só um versículo sozinho e não lê o contexto. Se você pegar e ver só esse versículo sozinho, você vai tirar uma conclusão. Mas se você for ler o capítulo 21 todo, aí você vai compreender melhor o porquê desse versículo está direcionado para as filhas dos sacerdotes, tá? Então, dizer que se a filha de um sacerdote iria se virar uma prostituta, ela ia ser queimada, não quer dizer que todas as prostitutas daquela época eram queimadas, tá? Porque existia prostitutas naquela época, e não só naquela época, mas em várias passagens da Bíblia a gente vê citações sobre prostitutas, né? Então, se a gente for tirar a conclusão só sobre esse versículo, a gente vai entender errado. Então, eu vou fazer com base no contexto. Por quê? Aqui, no capítulo 21, está escrito regulamentação para os sacerdotes. Então, era uma regulamentação para todos os sacerdotes e seus familiares. Então, além das filhas dos sacerdotes, também falava dos filhos, da esposa, qualquer pessoa que vivia, né, na mesma casa, sob os cuidados, dependia do sacerdote. Então, além dos sacerdotes terem que obedecer algumas regras, os seus parentes também tinham que obedecer, senão caía a responsabilidade sobre o sacerdote. Então, eram punidos os filhos, os parentes, quem fosse, iam ser punidos da mesma forma como se fosse os próprios sacerdotes que tivesse errado ou pecado, tá? Então, aqui tem outros versículos que falam sobre a esposa, qual a esposa que o sacerdote deveria escolher, sobre os filhos, porque como o sacerdote ele ficava diante do Senhor lá no tabernáculo, os filhos também participavam, como também sacerdotes, mas numa graduação menor. Então ficava o sumo sacerdote, que era o mais poderoso, e vinham os filhos, os homens, né, que tinham também o direito de participar ali. Então eles eram tipo um sacerdote menor, digamos assim, no poder e responsabilidade, na hora de fazer o sacrifício. O que acontecia? O Senhor, né, pediu a Moisés que construísse o templo. Lembra que a gente estudou sobre as mulheres que ajudaram na construção do tabernáculo? Então, nesse tabernáculo, o Senhor descia em forma de nuvem e ficava atrás do véu, a sua presença ficava atrás do véu e o sacerdote ficava na frente do véu e fazia o sacrifício ali. Tá? Então, tinham vários tipos de sacrifícios em favor do pecado do povo, né? E assim eram perdoados os pecados do povo. Cada um oferecia o que sentia que iria perdoar o seu pecado, tá? Então, os filhos dos sacerdotes ficavam responsáveis pelas oferendas de cereais e geralmente os sumos sacerdotes, que eram os pais, pelos de animais. E depois eles poderiam comer todos esses animais que eram sacrificados e também os cereais que faziam os pães asmos, outras coisas assim, eles poderiam comer, somente eles poderiam comer, que aquilo era como um alimento santo, o Senhor tinha santificado aquilo ali. Então, eles tinham que estar também santos para poder comer aquilo ali. E quando eles iam ficar em presença do Senhor na hora de fazer o sacrifício, eles também deveriam seguir algumas regras. Então, eles teriam que estar puros, digamos assim, santos perante o Senhor. Não só ali no momento de fazer o sacrifício, mas durante o decorrer da vida dele, no dia a dia, como um exemplo para as outras pessoas também de Israel, né?
Então, por isso que era exigido da filha também do sacerdote ter uma vida santa, dar um exemplo não só para as pessoas, mas também perante Deus de sua santidade, né? É uma responsabilidade. Por quê? Os sacerdotes representavam Jesus, né? Jesus foi o nosso sacerdote perfeito. E então, naquela época, Deus já preparou tudo, vendo lá Jesus, né? Então ele exigia isso do povo, porque depois ele sabia que quem iria ficar no lugar dos sacerdotes seria Jesus. Assim como os animais que eram sacrificados lá teriam que ser também perfeitos, sem mancha, né? Porque o Senhor também era representado no cordeiro, né? Nos animais que eram sacrificados. Então aquela cerimônia ali de sacrifício, tanto os sacerdotes quanto os animais representavam a paixão de Cristo, né? A crucificação do Senhor. Então eu vou pegar aqui meu caderninho e vou começar a falar as minhas anotações que eu fiz baseada nesse versículo, tá? Na Bíblia mesmo, na minha Bíblia aqui da Mulher de Fé, só fala isso. E fala em relação aos sacerdotes. E aí, com base nos outros livros de estudo que eu tenho aqui, eu fui montando esse estudo, dando uma abrangência maior, tá? Aprofundando nesse versículo. Então tá aqui, se uma filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. Os sacerdotes tinham que ser santos perante o Senhor, pois eles e seus filhos homens apresentavam ao Senhor ofertas de alimentos preparados no fogo. Deus disse, considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Deus é santo e perfeito, assim como os animais para o sacrifício não podiam ter mácula. Os sacerdotes que serviam na presença de Deus, como representantes do futuro sacerdote perfeito, que seria Jesus, também deveriam ser perfeitos, sem nenhum defeito, agir santamente assim como sua família. Outra coisa que tem também mais lá na frente, no capítulo 21, fala que todos os filhos dos sacerdotes que iriam se apresentar lá também deveriam ser perfeitos, eles não poderiam ter nenhuma deficiência. Eles não poderiam ser mancos, eles não poderiam ser surdos, eles não poderiam ser mudos, eles não poderiam ser deficientes de mão, braço, um dedo torto, eles tinham que ser perfeitos, eles não podiam ter mancha na pele, eles não podiam ter nenhuma doença na pele, eles não podiam ter nada, eles tinham que ser perfeitos. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi perfeito, né? Ele não teve nenhum pecado. Então, era a representação de como o Senhor iria ser. Então, não que Deus fosse discriminador e que não queria pessoas defeituosas, mas ele queria escolher para que as pessoas já ali tivessem uma visão de como depois, quando o Senhor Jesus viesse, lembrasse, né, nessa hora, como o Senhor preparou tudo perfeitamente. Então, era por causa disso, essa era a intenção de Deus, e não porque Deus discriminava as pessoas deficientes, tá? Então, nosso sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, ele produziu para nós a imagem mais bela e clara da santidade de Deus, né? Não existe ninguém mais perfeito do que Jesus. A morte na fogueira era o preço da filha de um sacerdote tinha de pagar, caso se prostituísse. A filha de um leigo que estivesse noiva, se viesse a prostituir-se, era executada mediante apedrejamento ou estrangulamento. Acredita-se que a filha de um sacerdote era executada na fogueira depois de ser estrangulada ou apedrejada. Então, qualquer mulher do povo de Israel que fosse pega se prostituindo, e prostituindo não quer dizer ser prostituta, tá? Viver dessa profissão. Significa ter somente um ato sexual. Às vezes, elas estavam, elas estavam prometidas já em casamento, e daí elas acabavam, se apaixonando por outro homem e tinham uma relação sexual e descobriu isso antes do casamento. Lembra que quando Maria ficou grávida, José teve medo e queria deixar ela porque tinha medo de achar que ela tinha traído ele, ser apedrejada, ele não queria que ela morresse? O coração de José era tão bom que ele não desejava isso para ela, que ela fosse apedrejada, porque se, vissem que ela estava grávida antes de casar com ele, eles iam apedrejar Maria. Então ele preferiu, abandonar ela do que contar para todo mundo que ela tinha traído ele, até o anjo aparecer e dizer que foi obra do Senhor. Então naquela época ainda, mais próxima, do nascimento do Senhor, ainda tinha esse costume de apedrejar. Então naquela época lá de Moisés,
não só eram apedrejadas, como também estranguladas, né? Deviam ser enforcadas. E as filhas dos sacerdotes, além de ser estrangulada ou apedrejada, elas eram queimadas depois. Então, primeiro ela morria apedrejada ou enforcada e depois queimavam o corpo dela. Então, era uma punição muito mais rigorosa. É tipo mesmo para pôr o medo, né? Para não fazer. Então, aqui, a parte de dizer prostituir-se não é viver uma vida como prostituta, né? Do trabalho de prostituição. E sim, às vezes, somente ter tido uma relação sexual. E aí foi descoberta, as mulheres eram punidas, tá? Qualquer uma que já tivesse sido prometida em casamento, tá? Então, até os filhos dos sacerdotes, eles tinham que escolher mulheres santas e virgens para poder casar. E aqui também era uma das coisas que o Senhor exigia. Isso tudo o Senhor falou para Moisés, e Moisés passou para Arão, e Arão passava para os filhos deles. Tá? Então, as passagens paralelas indicam que prostituir-se não era a mesma coisa que cair na vida de prostituição, ou tornar-se uma prostituta cultual em um templo pagão. Antes, parece que o único ato de adultério era suficiente para essa execução. Tá? Então, tanto os sacerdotes como as suas famílias, eles deviam se proteger de qualquer tipo de contaminação. Embora Deus não tinha dois padrões de conduta para seu povo, ele esperava que os seus ministros dessem exemplo à igreja por meio de uma vida santa. O serviço de Deus exige sempre o nosso melhor. Então, aqui ele esperava que o povo todo de Israel fosse santo, mas os primeiros que eram cobrados a dar exemplo eram os sacerdotes e a sua família. Né? Então, eles eram exemplos ali por eles estarem sempre levando os animais para fazer sacrifícios, levavam os animais para fazer esse sacrifício perante o Senhor. Então, para eles estarem perante o Senhor, mesmo que fosse atrás daquele véu, eles tinham que estar santos, né? Eles tinham que ter uma vida santa. Né? O Senhor exigia disso, já que ele era santo, ele exigia que todos que estivessem em sua presença estivessem santos também. Então, os primeiros a serem cobrados eram os sacerdotes e os seus familiares. Assim como, né, nos dias de hoje, as pessoas que estão perante a igreja, que estão lá na frente, que são os pastores ou as pessoas que estão nos ministérios, são os mais cobrados e mais exigidos, porque eles estão à frente, né? São pessoas públicas, então acaba se expondo mais. Então, na hora que acontece alguma coisa de errada, que eles fazem alguma coisa de errada, a punição, tipo assim, a cobrança sobre eles, não só por parte de Deus, mas pelas pessoas, é muito maior. Então, continuou sendo a mesma coisa até hoje, né? Mas, claro que as punições não era ser queimado na fogueira, né? Então, a intenção dessas leis, né, naquela época de Moisés, era ela levada ao padrão de uma vida pura, santa, para os sacerdotes, era muito alto. Então, a cobrança sobre eles era muito alta, de exemplo. Os sacerdotes eles tinham que demonstrar perante Deus e os homens uma pureza e perfeição física, que é a parte cerimonial do sacrifício total do ser, da adoração em espírito e em verdade. Então, não era somente importante ser perfeito na aparência, demonstrando para as pessoas. Eles tinham que ser perfeitos também em seu interior. Por quê? Para as pessoas, eles poderiam fingir se eles quisessem, mas para Deus não. Então, na hora que eles chegassem lá perante Deus, não adiantava eles fingirem, né? Deus já conhecia o coração, já conhecia a intenção, já sabia o que eles tinham feito de errado. Então, para Deus não tinha como enganar, como para as pessoas. Então, por dentro, e tanto dos sacerdotes quanto dos seus familiares, eles tinham que ser também santos, né? Até tem uma passagem no capítulo, vou pegar aqui, que é, para quem não conhece, é a morte de Nadab e Abiú. Eu vou sair um pouco do estudo das mulheres, porque eu achei isso bem interessante, para vocês verem como era cobrado, como o Senhor cobrava a reputação dos sacerdotes e seus familiares, tá? A santidade deles. Nadab e Abiú, eles eram 2 filhos de Arão. E eles também ofereciam ofertas de cereais para o Senhor. Eles ofereciam incenso, eles apresentavam faziam cerimoniais lá no tabernáculo, tá? Então, aqui, a intenção dessas leis era elevar o padrão de uma vida pura e santa, tanto para os sacerdotes quanto para os seus familiares. E isso também, vamos dizer, as pessoas que estão à frente na igreja, como os bispos, os pastores, todo mundo que está perante a religião, né, que são servos de Deus,
os ministros na igreja, cada um que tem a sua responsabilidade ali perante outras pessoas que estão a serviço de Deus e que representam a presença de Deus, tem uma responsabilidade de ser santo muito maior do que nós, que não estamos ali. Entendeu? É isso que eu vejo que desde aquela época até agora o Senhor cobra. Aí também de nós como cidadãos comuns, né, que nós estamos à frente da igreja, mas que nós que temos um pouco de conhecimento e queremos passar para outras pessoas, o Senhor também cobra mais. Aí eu até tenho aqui mais para frente, eu anotei. Quanto mais a gente aprende, mais o Senhor cobra. Depois lá na frente eu vou falar mais sobre isso. Então, com relação às pessoas que são da igreja, a cobrança sobre eles é maior, não só do povo, porque eles estão ali expostos, mas do próprio Senhor, né? Então, o que os sacerdotes eles tinham? Eles não podiam se envolver com pessoas que seguiam o caminho errado. Todos os filhos deles tinham que casar. Os filhos com as mulheres virgens e os mais santas possíveis, as mulheres também com homens mais santos possíveis, e o próprio sacerdote só podia casar também com uma mulher virgem, não podia casar nem com uma viúva. Então já era exigido isso, tá? Eles não podiam se misturar, como ainda é também até os dias de hoje, que a gente não se misture, não que a gente discrimine as pessoas, mas eu digo assim, aquelas pessoas que estão no caminho errado, as pessoas que induzem o uso de drogas, os bandidos, as mulheres que podem influenciar mal a gente, ou influenciar, atrapalhar nosso casamento, dar em cima do nosso marido, sabe que tem todo tipo de pessoa. Esses tipos de pessoa a gente tem que se afastar, é o que o Senhor nos orienta. Que não nos misturemos com esse tipo de pessoa que vai nos levar para o mau caminho, que vai fazer a gente desviar. É como se fosse a mesma coisa do sacerdote. Deus nos proíbe fazer determinadas coisas porque seu desejo é impedir nossa autodestruição e que acabam nos afastando dele. A lei em relação ao sacerdote, principalmente ao sumo sacerdote, era mais rigorosa. Quanto mais alta era a função, maior era a responsabilidade e a família deveria ser zelosa em tudo. Quanto mais Deus nos ensina, mais Ele nos cobrará dar bons frutos. Então, aquilo que eu estava falando, não só as pessoas que estão perante a igreja são cobradas mais, mas nós, à medida que nós vamos aprendendo mais, nós somos mais cobrados. Por quê? Quando a gente faz alguma coisa errada, algum pecado, boa tarde, Aline, que a gente não sabe que tipo, a gente vivia no mundo, o pessoal generaliza assim, né? No mundo, quando a gente não conhece Jesus. Então, tudo que a gente fazia antes de conhecer o Senhor nos perdoa e não releva. Ele vai começar a cobrar de você a partir do momento que você sabe que está errado e você está fazendo, mesmo sabendo que está errado. Aí a cobrança vai ser maior, seja no modo de viver, no exemplo de vida, quanto também de ensinar, né? Quanto mais a gente aprende, a gente também deve repassar o que a gente aprende. Então, isso significa que a presença do Senhor estará nas nossas famílias e na nossa casa e nos nossos filhos. Por isso, a gente deve procurar ter uma vida, né, mais santa, né? Em nossos dias, a palavra de Deus é dirigida por Deus ao seu povo, nós cristãos, que nos tornamos um instrumento de Deus. Por isso, nossa vida deve ser um altar constante de adoração e serviço ao Senhor. Com a santificação, nos abstendo de tudo que interrompe nossa comunhão com Deus, para que não só nossos lábios, mas também nossa vida e nossas atitudes sejam um louvor agradável a Deus. Aí vem aquilo, quando eu era menino, falava como menino, e relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei-me para trás as coisas de menino. Então, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor e cremos que Ele é capaz de nos transformar e nos capacitar, passamos a viver conforme a sua vontade. Então, é aquilo que eu estava falando. Então, antes da gente conhecer o Senhor, a gente tinha uma vida sem regras. A gente, né, não sabia o que é certo e errado. Isso assim, estou dizendo para quem realmente vivia no mundo, né? As pessoas que totalmente viviam no mundo, viviam direto no pecado, não conheciam realmente o Senhor, Deus não vai levar aquilo em conta. Vai levar em conta a partir do momento que conhece a Ele e começa a entender o que é certo, o que é errado, o que o Senhor aceita, o que o Senhor não aceita, como que se deve viver segundo a vontade de Deus, né?
Então, a partir daquele momento, você para de viver aquela vida que você tinha antes, igual no versículo, né? Antes eu tinha uma vida de menino, vivi e pensava como menino, agora eu estou vivendo como homem, pensando, né, e vivendo como homem. Então, nós passamos a viver já tendo conhecimento do que é certo e errado, a maturidade espiritual que o Senhor vai nos dando dia após dia, a partir do momento que a gente vai crescendo na fé, a partir do momento que a gente vai estudando a sua palavra. Então, a gente vai mudando a nossa vida, é a conversão no dia a dia, né? Então, nós vamos deixando aquela vida passada de coisas erradas e procurando viver melhor segundo a vontade de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Por isso não vivemos mais como antes, não andamos mais como pessoas que possam nos afastar de Deus, evitamos situações que possam nos levar a cair em tentação e buscamos viver vigilantes e orando, para assim estar em comunhão com Deus constantemente. É uma luta diária, por amor a Ele, porque sabemos que um dia estaremos todos diante dele, onde tudo será revelado. Então, a partir do momento que a gente já sabe qual é a vontade de Deus, o que é certo, o que é errado, a gente começa a procurar viver uma vida buscando o Senhor, tentando aprender mais, aproximar mais dele, ter uma intimidade mais com Ele, né? E é uma luta diária, porque a busca pelo Senhor tem que ser diária, senão você vai se afastar. Isso é a nossa fraqueza mesmo, não é? É uma coisa assim, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não tô afim, mas eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ir lá orar, eu tenho que ir lá ler a Bíblia. Mesmo, hoje eu tô tão cansada, eu não consegui fazer de manhã, agora de noite eu tô tão cansada, eu quero dormir. Não, levanta, nem que seja 10 minutinhos, senta lá, nem que seja uma folha, um capítulo seja, sabe? Aquilo já vai fortalecer a tua fé. O Senhor já vai falar com você, já vai restaurar tuas forças. Então tem que ser uma luta diária, seja de manhã, ou seja na hora do teu almoço, ou seja antes de dormir, o tempinho que sobrar. Se você não conseguir fazer o seu devocional, que todo dia você está acostumado, por algum motivo, pegue um outro horário que você esteja livre e faça. Nem que seja menos do que o tempo que você está acostumado a fazer. Mas não deixe de fazer, porque o Senhor vai usar aquele pouco de tempo e vai ver o teu esforço. Então, é uma busca constante, é uma luta diária que a gente tem que ter para não se afastar do Senhor e não ir para o mau caminho, né? Porque nós somos fracos, não somos pecadores mesmo, né? Ao buscarmos a palavra de Deus, conhecemos o que Ele quer para nós, as suas vontades para aqueles que buscam conhecê-lo. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13:16. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios 31:10. Quem não conhece esse versículo, né? Muitas de nós temos isso como lema, ser uma mulher virtuosa, buscar ser uma mulher virtuosa. Então, esse estudo foi muito bom. Eu achei que não ia dar nada, um versículo só. Eu falei, gente, como eu vou fazer um estudo em cima de um versículo só? Mas aí, como eu falei, se você for ler o versículo sozinho, você não vai ter conclusão nenhuma. Mas se você ler ele dentro do contexto todo do capítulo 21, você vai compreender o porquê isso era exigido. Por que elas tinham essa pena se elas pecassem, se elas se prostituíssem? Não só se prostituir, mas ter apenas um ato sexual fora do que deveria ser dentro do casamento, né? Antes de se casar. Então, aí a partir dali, você começa a entender o porquê isso era exigido, porque o Senhor cobrava disso, né? Já lá, porque os sacerdotes representavam o Senhor Jesus, né? Então, todo mundo que era sacerdote, tanto os próprios sacerdotes como os seus familiares, deveriam ser santos, como o Senhor Jesus foi santo. E a partir dali, a gente vai aprendendo para a nossa vida. Tantos aqueles que estão lá perante a igreja, diante, né, de todo o povo, conduzindo, né, suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, como nós aqui, no pouco que nós conhecemos, no pouco que nós compartilhamos, nós devemos dar bons exemplos, não só para as pessoas, mas principalmente para o Senhor, que tudo vê, tudo sabe e conhece a intenção do nosso coração. Então, é uma luta diária, é uma busca constante. A gente sabe que a gente peca, a gente erra, nós somos falhos, mas nem por isso o Senhor desiste de nós. Então, a gente cai, mas a gente tem que levantar e a gente tem que se esforçar e fazer a nossa parte, o Senhor faz o resto. Então, achei que esse versículo acabou dando bastante ensinamento para nós. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui.
sobre as filhas dos sacerdotes. A decoração dessa vez, como não tem nenhuma ilustração específica, né, para filhas dos sacerdotes, eu coloquei somente essas ilustrações que eu já tinha da Bíblia, da cruz e nós mulheres, né? Que através da Bíblia nós conhecemos a vontade de Deus e aprendemos o que é certo e errado perante Ele. Através da cruz de Cristo nós somos libertos e salvos. Toda vez que a gente peca, a gente pede perdão a Deus, Ele nos perdoa, nos renova para a gente continuar lutando para ser uma mulher virtuosa dia após dia, né? Um beijão para todo mundo, fique com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau!